Cultura livre por Pelados. Cultura livre também pode ser uma música que faz esquibiribiri. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura livre. Oi, eu sou a Roberta Martinelli. Quando a gente acha que já ouviu todas as definições, vem a banda Pelados e faz isso com a gente. Tá no ar o Cultura Livre. Hoje eu recebo aqui no nosso estúdio uma banda paulistana que continua super jovem e que tá com o segundo disco na manga, prontinho para ser lançado. Um disco não, um discaço. Se na primeira vez que veio no Cultura Livre a Pelados era uma banda jovem, com um futuro promissor, hoje ela já é uma realidade. E você vai voltar pra aquela cadeira com meu nome entalhado na madeira. Em 2017, a banda entrou em estúdio para gravar os Sozinhos, que só foi lançado 3 anos depois. Mal deu tempo de cair na estrada com esse disco e o quinteto voltou para o estúdio para experimentar novos sons e, por que não, gravar um novo disco. Foi Mal, já tá aí para mostrar que a banda continua e vai continuar fazendo muito bem o seu ótimo pop desleixado. Você vai voltar. Mano Julián, Lauis Martins, Helena Cruz, Theo Secato e Vicente Tassara. Sejam bem-vindos. No ano passado, eles estiveram aqui remotamente no programa, então agora eles estão aqui em carne e osso para falar desse disco que eles vão lançar ainda nesse ano. E eu queria saber uma coisa, ó, vocês lançaram o disco de estreia, era 2020. Isso. Sim. E aí, o segundo está chegando, vindo aí. Foi uma coisa de repente ou vocês foram planejando isso e... Cara, ao longo da pandemia, a gente precisava meio de uma desculpa para estar junto e no fundo, a gente não conseguia estar tocando junto. Então, a gente começou a ter conversas criativas e querer pensar o que a gente queria para o futuro da banda. O Vi e a Helena, eles tinham acabado de somar no grupo, então a gente começou a fazer um projeto que chamava Clube do Disco, onde uma vez por semana cada um de nós mandava um dos discos, a gente escutava, e aí a gente começou aí a elaborar. Então, acho que desde 2020 já, ou até antes, esse disco já estava na nossa manga. Assim. A gente está preparando faz algum tempo. Eu lembro de vocês me contando isso. O Clube do Disco, ele foi num primeiro momento, foi dado a Vicente, foi um momento da gente matar a saudade, né? O que é ter uma banda à distância, né? Foi reconfigurado e a gente ensaiou um álbum, o primeiro, né, para lançar, nunca lançou e a gente ficou meio a Deus dará e foi uma questão que a gente decidiu depois trazer para o Instagram e ficar... A Manu fez umas interpretações das capas, mas foi muito interessante para a gente buscar os timbres e direções que a gente gostaria de fazer agora nessa nova formação, né? Posso só complementar, porque eu acho que o lance para fechar a sua pergunta é que, tipo, mas num certo sentido, apesar de fazer isso, a ideia do disco foi meio do nada, assim, a gente, tipo, queria fazer alguma coisa nova, tipo, de fato, ter novos fonogramas, né, nesse sentido fonográfico, ter coisas novas, e a gente se juntou para gravar uma música, quem sabe uma outra, e a gente acabou fazendo todas. Na verdade. No release da música que vocês lançaram primeiro, que é a Nunca Sozinha, Sempre Mal Acompanhada, vocês falaram isso, que essa música faz a ponte entre o velho e o novo Pelados. E era isso que eu queria saber. O que é o novo Pelados? Eu acho que é uma resposta simples, talvez. O novo Pelados é a gente. Tipo, bem assim, bem pontual, porque tipo, a gente gravou em casa, a gente não gastou R$1 de gravação, literalmente, assim, a gente fez tudo por nós. O Luiz mixou, a gente só masterizou com o Martim, mandou para ele masterizar, que foi maravilhoso. Mas tipo, a gente gravou tudo por nós. Quem compôs foi todos nós juntos e opinando e gravando juntos, fazendo arranjo juntos. Então foi super e morando juntos. Então é nós assim. A conversa está começando, agora a gente vai ouvir Pelados com mesmas.
Pelados com mesmas. Essa música tá no disco que eles vão lançar ainda esse ano. Eu falei o nome lá no começo do programa já, tá? Perfeito. Mas é a primeira vez que vocês estão falando o nome, né? Vamos falar, primeira vez, Sérgio. Podemos falar? Vamos falar, Fala né, aí. gente? O disco chama Foi Mal. Foi mal, boa. E vocês que fizeram a produção do disco, você falou, né? Tudo é nós, não sei o quê. Por que vocês resolveram assumir esse papel e pegar tudo pra nós dessa vez? Acho que. Eu não sei se eu tô atropelando alguém, mas acho que foi uma coisa da gente. Quando a gente fez o Clube do Disco, a gente notou que a gente tinha cada um. Tem um nicho muito específico e cada um tem uma paixão muito grande por essas pequenas métodos. E aí, quando a gente viu que a gente tinha a oportunidade de realmente gravar entre nós e botar o que a gente queria, aí acho que a gente nem foi uma decisão tanto, assim. Foi tipo, a gente foi totalmente... A gente ficou muito emocionado, assim, Cara, de poder fazer assim. Mas na real, tipo, pensando isso, no primeiro dia que a gente sentou no estúdio, a gente teve um mega debate, que a gente tava pensando se a gente ia gravar fora ou se a gente ia Fazer tentar demo. fazer tudo por aí. Foi uma grande crise, porque a gente não sabia se a gente tinha moral de fazer as coisas sozinho, né? Que no fundo foi a primeira vez. Tipo, o Luiz é um engenheiro de som, ele grava umas paradas, mas essa foi a primeira vez que a gente sentou para gravar um disco lá na casa dele, né? E isso foi completamente diferente. Então, tipo, foi uma certa crise. A gente pensou muito sobre isso e acho que o Theo foi o grande insistente. Falou assim, chegou para todo mundo. A gente consegue fazer aqui. Tipo, a gente consegue fazer o que... Se a gente tentar, a gente consegue fazer as bases aqui, a gente não vai precisar fazer nada fora. Então vamos tentar, vamos ver se é possível. E aí por isso que, tipo, realmente foi só uma tentativa, e a tentativa acabou dando muito certo. E uma coisa que eu acho importante falar é que todo mundo estava no estúdio quase o tempo inteiro. Então é uma coisa que durante todo o processo não tinha como não participar, sabe? Era até meio triste quando eu ia gravar a voz ou a batera que não era em linha e aí não podia ficar um fuzuê dentro do estúdio, sabe? Então eu acho que é isso. Toda hora todo mundo estava durante aquilo. Até eu, assim, que eu não tenho tanta familiarização com mix e, sabe, discussões de mix, tava sempre todo mundo muito envolvido com aquilo, independentemente do que fosse, sabe? Todo mundo disposto a explicar ou a participar. Então eu acho que isso muitas vezes gerava certos conflitos, mas muito mais conversas e trocas e resultou no que resultou, sabe? Acho que por isso que não tinha como ser de outro jeito. E acho que dá para ouvir isso no resultado quando vocês ouvirem. Daqui a pouco, gente. O Cultura Livre agora faz uma parada. Já já a gente volta com mais Pelados. Até já. Cultura Livre. Cultura Livre de volta. Hoje eu recebo aqui a banda Pelados, aqui no estúdio dessa vez, porque eles já estiveram aqui remotamente. Eles estão lançando o disco Foi Mal. E eu queria... Eu tô falando o nome várias vezes, gente, porque é, tipo, novidade. Quando vocês participaram do Cultura Livre naquela época, rolava uma expectativa de vocês fazerem o primeiro show, porque o primeiro show não tinha se realizado. E aí, queria saber como é que foi esse show presencial, quando ele rolou e como foi. Foi massa demais. Quando muito foi? massa Foi porque- 2020? Não, foi esse Foi ano. esse Foi ano. março. Foi Foi março. esse ano. E foi, tipo, super... Nossa, foi um alívio, assim. Nossa, Nossa. foi muito legal. Tipo, poderia nunca mais ter nenhum, assim, já teria resolvido o problema, assim. Mas eu acho que o lance é que foi um alívio, mas como a gente já tinha gravado esse disco, já queria que fosse o show das outras músicas. Assim, já também não estava tão aliviado, já estava estriquinado para tocar as próximas. Mas essa é a música independente brasileira. Toda vez que lança o disco, já tá com o outro tão na pronto que já tá lançando o disco passado, né? Total. Então, tipo, agora eu tô animadíssimo também para continuar fazendo, para tocar agora só as músicas desse disco. Desse disco. Não foi mal. No fundo, se você for ver, a gente já tocou, tipo, quase metade do disco ao vivo. Total. Não dava pra não tocar. E foi muito família também, porque a gente dividiu a noite com a Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo, que a gente tem 2/4 daqui deles, mas foi muito gostoso. A gente conseguiu chamar a Ima, que fez participação no Tragédia Inventada. Ima, um beijo pra Ima por aqui. pra Ima. Que hoje a gente está no mesmo selo que ela, mas também chamamos a Chablau para fazer backing vocal sozinho, e depois a gente subiu, a Manu cantou uma música da Enorme, então, e tava todo mundo lá, e a gente tava com muita, parece que foi assim, né, foi um ápice de felicidade de família, tava todo Então uma macarronada de família. foi uma macarronada. Não, e é muito louco esse sentimento, né? Acho que tudo
Por exemplo, eu gravava esse programa toda hora. Eu agora gravo esse programa toda hora, mas é assim, nossa, eu tô gravando. Eu tô Eles estão na gravando, minha é. frente, de verdade. Eu tô falando e ouvindo, é maravilhoso. Não, foi uma delícia. E eu lembro que eu subi, eu tava com muita dor de cabeça, tipo, ai meu Deus, vai entrar e tal. E na segunda música eu tava chorando, já no meio, de vendo meus amigos, a família. Tinha gente que a gente nem conhecia cantando as músicas. E como foi um disco que a gente lançou em 2020, se passou um ano. Então, de fato, as pessoas puderam ouvir e tal. Então, tinha gente cantando, a gente ficou até tipo, nossa, isso acontece. Que E é eu isso? acho que foi um momento que, assim, não foi só a gente que estava esperando, e a gente viu que não era só a gente que estava esperando no dia, porque, sabe, foi tão emocionante, tinha tanta energia, que foi meio uma alegria geral, assim, de estar consolidando isso pela primeira vez, depois de tanto tempo, com tudo na caixinha, assim. E foi o único show que a gente fez até agora que teve toda a banda, porque o segundo show eu tava com Covid e o terceiro show que a gente fez, o Theo tava em Minas Gerais tocando, mas fazendo outra turnê. Ou seja, em tese, a gente só fez um show com a banda inteira. Agora tem Coquinha Gelada After Sex. Bem que me avisaram que você prefere assim. Curte umas loucuras, mas dar rolê não é pra mim. Eu juro que eu tento colar junto pra agradar, mas isso não me é natural. I've already tried before. I've already tried before, baby. Eu não aguento mais. Eu só quero você aqui pra curtir um som sem mais, baby. Deixa o rolê pra trás. Cola logo, vem aqui tomar uma coquinha gelada. After sex, coquinha gelada. After sex, after sex, after sex, after sex, after sex, after sex, Coquinha Gelada After Sex, com a banda Pelados. Essa música tá no Foi Mal, disco que logo, logo chega por aí. Agora é hora de uma pergunta que foi enviada pelo nosso querido público. E aí, Pelados, tudo bem? Meu nome é João, eu sou de São Paulo, capital, e eu queria saber o que difere a forma de compor desse disco pro anterior. E quais foram as buscas sonoras e de timbres que vocês fizeram nesse disco que difere do anterior também. Valeu!
Vai. Cara, mas é o Johnny que fez a pergunta, que é um amigo meu de infância, que a gente teve uma das primeiras bandas de metal que a gente tocava, assim, as primeiras bandas que eu tive por anos, assim. Então, e aí, Johnny? Salve. Gente, eu amo que isso aqui tem Demais, um pouco cara. da pergunta e Nem um lembro pouco da de pergunta. arquivo confidencial. Desculpa plagiar você, Fausto. Mas, cara, sobre as composições, eu diria que o que muda, em primeiro lugar, é que nós somos pessoas diferentes agora, né? Tipo, antes, as composições do Sozinhos envolvem o Luiz, a Manu, o Theo e o Antônio, e são essas pessoas que estão sempre lá. Tipo, agora tem eu e a Helena, né? Então, acho que, tipo, dessas... E no fundo tem muita colaboração também. Você vai ver no disco, a gente não pode falar sobre as músicas, que elas não saíram ainda, mas tem uma música minha e do Theo, tem uma música do Theo e da Manu e da Helena. Tem várias colaborações do Theo, porque o Theo mandava várias bases, assim. Então, acho que acontece, tipo, muito isso de, tipo, a gente ter, tipo, serem outras pessoas compondo e interagindo, assim, sabe? É realmente... Eu não estava no processo do outro disco, né? Eu nem posso dizer. Você tocou numa música no outro disco. É. Você tocou numa música. Mas eu não compus. Não, mas eu acho que é isso. É muito mais conjunto e muito mais colaborativo esse disco do que o outro disco e do que até a maioria das coisas que a gente já fez tocando por aí, assim, compondo com as bandas que a gente tem, imagino, né? Tirando o Luiz, que não colaborou com ninguém, Não tô porque o cara é colaborando. louco. O meu objetivo ao longo da gravação foi destruir a banda e acabar com tudo. Não, eu ia falar que ele perguntou dos timbres, Oba. e aí tá aí uma palavra que a gente vai repetindo e começa timbres. Mas que a gente, esse disco, ele é um pouco mais... O outro disco parece que ele tinha um gênero mais claro, e esse disco ele mistura muitos gêneros, mas uma coisa que a gente manteve muito acidentalmente, mas uma coisa que eu insisto muito é que tem muito anos 90, assim, muita coisa... então as coisas são um pouco mais sujas, um pouco mais saturadas. Muito saturated. Um abraço para quem fez o plugin Saturator do Ableton Live. E eu acho que também nessa questão de timbre, como o Luiz era o piloto, né, do Ableton, do Down que a gente estava usando, a gente mostrava muitas músicas na hora, falando, ouve essa música aqui do King Gizzard, ou ouve essa música aqui do George Malmsteen, eu quero esse baixo, eu quero essa bateria, como a gente faz isso? Então, e era muito engraçado, tipo, teve até referências do Megadeth pra Coquinha Teve baixo do gelada. Megadeth do Coquinha De Gelada. lá A bateria do Sex. Black Sabbath. Então, era isso, acho que teve conversa, né? A gente começou a trocar muito. Sim, e o primeiro disco tem a presença do meu pai, o Antônio Pinto, bem forte no estúdio, assim, sabe? Foi uma época que o Luiz, inclusive, estava estagiando no estúdio e a gente tinha esse ambiente lá e a gente quis muito ter essa emancipação e ter esse ambiente diferente. Então, no fundo, era um momento de aprendizado para a gente, o primeiro disco. Eu acho que agora a gente tem mais claro o que a gente quer e como a gente quer realizar, sabe? Tanto que, no fundo, era isso. A presença de estúdio que era do meu pai no primeiro disco, ela migrou pro Luiz, que foi uma Mais ou coisa que a menos. gente fez conscientemente, sabe? Maravilhoso. A gente tinha uma brincadeira num grupo que eu tive uma vez, que era quando a gente fazia as coisas e uma hora a gente falava, mata teu pai. Não, pelo Pois amor é. de Antônio, Deus. você sabe que eu te amo, mas pô, chegou esse Não, não. momento, e que bom, né? Mata o E pai que e casa com o Luiz, orgulho. né? É isso. Foi isso que aconteceu entre o primeiro e o segundo disco. O Cultura Livre de hoje está acabando. Estou muito feliz que vocês vieram aqui. Tenho a impressão que a gente se vê muito por aí ainda, né? É isso, muito obrigada e a gente está muito animado para soltar o Prazerzíssimo. Prazerzíssimo. Foi mal. Bora escutar os singles, família. Vamos Vocês lá. vão vamos ver. lá. Bora. Tudo. Vocês vão ver Vai o descasso lançar- que vai chegar. Ou a gente vai lançar o mesmo as que a gente tocou, vai próximo single. Sim. Está Que por dia, aí. Vicente? É O isso. clipe sai na próxima terça, né? Se tiver tudo certo, na próxima terça-feira. Boa. Então fique atento. Agora tem a banda Pelados com Nunca Sozinha, Sempre Mal Acompanhada. Até a semana que vem. Beijo. A frase que não sai parece muito fácil. Está desamparada, nunca sozinha. Sempre mal acompanhada, nunca sozinha. E pra mim, gostar de meninos magros ou de gente estranha. Chuva no cabelo, dormir até tarde. Eu só dormi tarde demais. Resolver tudo que eu posso e passo a resolver tudo que eu faço. Não tem nada tão difícil quanto não ter problema nenhum. Não ter problema nenhum. Pra resolver assim eu faria
resolver, assim eu faria tudo que eu quero. Resolver tudo que eu posso e passo a resolver tudo que eu faço. Não tem nada tão difícil quanto não ter problema nenhum. Não ter problema nenhum. E pra resolver assim